Segunda parte. Sumário das batalhas durante a indignação. Os exércitos do rei do sul, Egito e seus aliados, invadirão a terra de Israel provenientes do sul. Os exércitos do rei do norte, provenientes do norte juntamente com a Confederação Árabe, passarão como uma assolação por toda a terra de Israel, deixando-a desolada. Outros países situados ao redor da terra de Israel também serão atingidos por esta inundação flageladora, sendo também derrotados por aqueles exércitos em seu avanço rumo ao Egito. 3. Os exércitos da besta, a Confederação Ocidental, ao ouvirem notícias da invasão do rei do norte, virão do ocidente para defender a terra de Israel. 4. Quando a besta e seus exércitos estiverem entrando na terra de Israel, o Senhor virá com os exércitos do céu, os santos glorificados, para destruir a Confederação Ocidental, quando também a besta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. 5. Os exércitos do rei do norte retornarão do Egito à terra de Israel e serão destruídos pelo Senhor. A restauração de Israel. Depois que o rei do norte for destruído, e antes que a Rússia, Gog, desça, ocorrerá a restauração de Israel ao Senhor. Ela acontecerá em duas fases. O Senhor manifestar-se-á aos judeus, as duas tribos, no Monte das Oliveiras, os quais se lamentarão de arrependimento e serão restaurados a ele. B. O Senhor voltará a congregar dos extremos da terra as 10 tribos perdidas de Israel, as quais também serão restauradas ao Senhor. 6. Quando as 12 tribos de Israel estiverem habitando em segurança em sua terra, os exércitos de Gog, Rússia, e de muitas outras nações com ele, descerão do extremo norte numa tentativa de destruir Israel. O Senhor bramará de Sião e destruirá as hordas russas e os exércitos que as seguem. 7. Após destruir os exércitos russos, o Senhor comandará os exércitos do Israel recém-reunido em uma vitoriosa conquista para tomar posse da completa herança prometida por Deus a Abraão. Nota: a indignação das nações pode ser considerada terminada quando o Senhor destruir os exércitos comandados pela Rússia, os assírios. Alguém poderá perguntar como sabemos que as batalhas acontecerão na ordem apresentada acima. Por esta razão, cremos ser tão importante dispormos de um esboço dos profetas, tanto dos maiores como dos menores. Muitos estudiosos da profecia limitam-se, em seus estudos, quase que somente ao Apocalipse e a Daniel, e, consequentemente, perdem muito. Nenhum livro apresenta o futuro profético na sua totalidade. É, portanto, necessário incluir todos os profetas a fim de se obter a cena completa. Nosso desejo aqui
é o de apresentar apenas alguns desses esboços encontrados nos vários profetas do Antigo Testamento, os quais ajudarão a confirmar a ordem dada no sumário de 7 pontos que apresentamos. O tempo e o espaço não permitem que nos ocupemos com todos os profetas, mas cremos que aqueles que incluímos possam ser suficientes para vermos que esta ordem tem base nas Escrituras. Deve ser lembrado que, assim como nenhum livro consegue apresentar a cena completa, também nenhum dos esboços contém todos os pontos encontrados em nosso sumário. Profetas diferentes focalizam diferentes aspectos da profecia. Não se pode esperar que cada profeta cubra todo o espectro dos acontecimentos. Mas quer os profetas cubram uma grande ou pequena parte da cena profética, a ordem desse sumário é mantida por todos eles. 1. Daniel 11 e 12. Daniel 11 a 12. Daniel 11 apresenta um relato detalhado das guerras entre 2 reis, o rei do norte, Síria, e o rei do sul, Egito. Os versículos 1 a 35 cumpriram-se na história antes da época de Cristo. Mas do versículo 36 ao final do livro, tudo ainda está para se cumprir em um futuro próximo. O período da Igreja, com aproximadamente 2000 anos, se inseriu entre os versículos 35 e 36 do capítulo 11. Isto não é mencionado, pois a Igreja não é reconhecida na profecia. A Igreja é um mistério que esteve oculto nas eras passadas. Os versículos 36 a 39 dão uma breve descrição dos feitos do obstinado rei, o falso Messias dos judeus, o Anticristo, na grande tribulação. Ele promoverá a iniquidade e a idolatria, e levará muitos à apostasia. Ele continuará o seu caminho de iniquidade até a indignação. À medida que a indignação vai tendo seu início, o rei do sul, Egito e seus aliados, invadirá a terra de Israel proveniente do sul. Este é o ponto número 1 neste sumário. Nota: a indignação é o período em que o ódio das nações gentias será descarregado em guerra aberta contra Israel. Isso cobrirá um período de aproximadamente 2 meses e meio, 75 dias, no final da tribulação e antes que o milênio seja introduzido. Veja diagrama, a 70ª semana de Daniel. O rei do norte, já vimos que haverá uma confederação de nações árabes aliadas a ele. Cairá sobre Israel, proveniente do norte, e a desolará, bem como a muitas outras nações vizinhas. Ele continuará a sua conquista em direção ao Egito, derrotando também os seus exércitos. Este é o ponto número 2. Enquanto estiver saqueando o Egito, o rei do norte ouvirá notícias provenientes do norte. Esta é uma referência velada à besta e aos seus exércitos, a Confederação Ocidental, entrando na terra de Israel, que se encontra geograficamente ao norte do Egito, numa tentativa de defendê-la. Este é o ponto número 3. Ao mesmo tempo,
o rei do norte também escutará notícias vindas do leste que provavelmente fazem referência à vinda de Cristo com os exércitos celestiais para destruir a Confederação Ocidental. A vinda de Cristo aparentemente se dará a partir do leste. Mateus 24, 27. Este é o ponto número 4. Após ter ouvido essas notícias, o rei do norte voltará do Egito, indo em direção à terra de Israel, e será destruído pelo Senhor. Este é o ponto número 5. Após o Senhor haver tratado com a Confederação Ocidental e com o rei do norte, o povo de Daniel, seu povo eram os judeus, as 2 tribos, que de hora em diante serão identificados como sendo o remanescente judeu fiel. Será libertado e restaurado ao Senhor. Nessa ocasião, o Senhor efetuará também uma ressurreição da nação, e trará de volta as 10 tribos que estiveram espalhadas por toda a face da terra. Nelas haverá 2 classes de pessoas, os verdadeiros e os falsos. Os rebeldes, os falsos, serão arrancados delas antes que entrem na terra. Os legítimos entrarão na terra e desfrutarão das bênçãos do milênio. Isso explica o intervalo que há neste sumário entre os pontos 5 e 6. Os pontos 6 e 7 deste sumário não estão incluídos neste esboço de Daniel, pois o assunto de Daniel é o curso dos tempos dos gentios, que terminarão com o aparecimento de Cristo. Gog descerá após o Senhor haver retornado e estabelecido seu reino em Israel, e, portanto, não é focalizado em sua profecia. 2. Apocalipse 16, de 12 a 21. Apocalipse 16, de 12 a 21. Estes versículos mostram que quando a 6ª taça for derramada, a confederação de reis do leste e norte, veja a nota, dará início ao seu avanço em direção à terra de Israel. Isto explica a movimentação de exércitos apresentados no ponto número 2. À medida que esses reis confederados provenientes do norte e leste de Israel estiverem entrando, os exércitos ocidentais, sob a liderança da besta e do falso profeta, tomarão um novo alento e unirão suas forças para entrar na terra. Este é o ponto número 3. Quando os exércitos ocidentais entrarem na terra de Israel, o Senhor descerá do céu como um ladrão. Ele julgará a confederação ocidental sob a égide de Babilônia, 7ª taça. Este é o ponto número 4. Nota, este não é o julgamento da Babilônia religiosa, a grande meretriz. O julgamento da Babilônia religiosa acontece antes, na metade da semana, quando a face política da Babilônia, a besta, se revolta contra o poder religioso, a mulher, e o destrói. Aqui trata-se do julgamento final da Babilônia em sua ordem política sob a liderança da besta. Onde quer que a Babilônia seja descrita no Apocalipse como meretriz, refere-se ao seu lado religioso, mas quando a Babilônia é descrita como cidade,
trata-se do seu lado civil ou político. Em Apocalipse 14:8, a grande cidade parece não fazer parte do texto original, pois aquele versículo se refere à Babilônia religiosa. Compare com a tradução de Almeida, versão revisada. Este esboço cobre apenas do ponto 2 até o número 4, mas note que a ordem é mantida, embora nem todas as batalhas do sumário sejam apresentadas. O Apocalipse, por estar no Novo Testamento, apresenta a profecia sob o ponto de vista ocidental. Por isso interrompe a sequência das batalhas quando os exércitos ocidentais são destruídos. Embora Apocalipse 16:14 insinue que mais batalhas irão acontecer, à medida que os exércitos de todo o mundo vão sendo também atraídos à terra de Israel, tais batalhas não são descritas por não ser este o assunto do livro de Apocalipse. 3. Números 24, versos 20 a 25. Nesta parábola de Balaão, aprendemos o que vai acontecer nos últimos dias de Israel. Assur, os assírios, um tipo do rei do norte e seus exércitos, invadirá toda a terra e a deixará em ruínas. Nessa ocasião, Israel será desolada por um destruidor vindo do norte, o que não é mencionado nesta profecia, em virtude das parábolas de Balaão não contemplarem Israel no seu pecado, e nem tampouco sob o castigo de Jeová, sendo os assírios a vara de Jeová. Amaleque também será afetado por Assur. A linhagem dos ancestrais de Amaleque pode ser seguida, voltando-se no tempo, até Gênesis 14:7. Seus descendentes misturaram-se mais tarde com os descendentes de Esaú, que, por sua vez, misturaram-se com Ismael. Eles são os progenitores das nações árabes de nossos dias. Parece que o seu julgamento começará por ocasião da destruição de toda a terra pelo rei do norte. Após julgar Amaleque, Assur destruirá os queneus, um ramo do povo midianita que se estabeleceu no extremo sul da terra de Judá, e em seus lugares ermos, mas que são, aparentemente, originários do Egito. Se pudermos entender isto como sendo Egito, aprenderemos que os destruidores exércitos de Assur continuarão seu curso até alcançarem o Egito e o devastarem. Isto está relacionado ao ponto número 2. Quando Assur tiver varrido a terra de norte a sul, as naus de Quitim virão do ocidente para afligir Assur. Quitim não apenas se refere a Chipre, mas a todos os poderes marítimos do Mediterrâneo Ocidental, particularmente Roma. Isso explica a movimentação dos exércitos do Império Romano restabelecido. A Confederação Ocidental, quando vier do Ocidente com a intenção de barrar o rei do Norte em sua conquista. Este é o ponto número 3. Exterminada para sempre é a sentença apropriada à besta, o grande líder do Ocidente,
que encontrará o seu fim pelo juízo que cairá sobre si, proveniente do Senhor por ocasião da sua vinda. Este é o ponto número 4. É duvidoso que tal coisa se aplique a Assur, pois nunca é mencionado que a Assíria será destruída para sempre, sendo removida da terra como uma nação, como é o caso dos filisteus, edomitas, amalequitas e Babilônia. O julgamento da Babilônia é figura do julgamento dos poderes ocidentais que estamos considerando. Porém, a Assíria, após ter sido julgada, será efetivamente restaurada a uma posição de proeminência no milênio. Embora apenas alguns poucos pontos do sumário sejam vistos aqui nesta profecia, a parábola de Balaão é valiosa, pois demonstra que os poderes ocidentais vêm para a batalha depois que o rei do norte tiver passado pela terra, indo em direção ao Egito. 4. As incursões de Nabucodonosor e dos caldeus na época de Zedequias. A condição reinante entre os judeus no período que precede a queda de Jerusalém é análoga às condições que prevalecerão entre os judeus que serão trazidos de volta e reunidos em sua terra na tribulação. Trata-se de uma típica antevisão dos eventos futuros. A última condição, evidentemente, será pior. Mateus 12, 43 a 45. Os judeus, sob o seu ímpio rei Zedequias, abandonaram o Senhor e desprezaram os avisos de Jeremias, o profeta. A terra encheu-se de iniquidade, violência e idolatria. Foi também uma época em que a fome e a pestilência prevaleceram. Os judeus irão se encontrar novamente em condições similares durante a grande tribulação. A multidão de judeus apóstatas que voltará a se ajuntar em sua terra irá se colocar também sob um rei iníquo, o anticristo, o falso Messias, e será entregue a toda sorte de iniquidade, violência e idolatria. Haverá também um remanescente de judeus fiéis que será perseguido por pregar a palavra de Deus, dos quais Jeremias e Baruque são um tipo. Deus trouxe juízo sobre o seu culpado povo de outrora, ao levantar Nabucodonosor e seu exército caldeu, o qual é um tipo do rei do norte, os assírios de épocas posteriores. Nabucodonosor possuía uma grande coalizão de muitas nações que o auxiliaram. Eles são um tipo da confederação árabe que ajudará o rei do norte. Nabucodonosor desceu vindo do norte e desolou toda a terra. Ele destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Quando seus exércitos estavam destruindo Jerusalém, Zedequias, o iníquo rei dos judeus, fugiu, exatamente o que fará o falso Messias, o obstinado rei anticristo. Após Nabucodonosor haver destruído Jerusalém, ele enganou alguns de seus próprios aliados, cujos países estavam localizados ao redor de Israel, e os saqueou. Nabucodonosor continuou, então, a sua conquista em direção ao sul, indo até o Egito e enganando seus exércitos. Tudo isso
é uma clara antevisão do futuro profético, quando o rei do norte descerá através da terra de Israel até entrar no Egito. Isto explica o ponto número 2. Nota: sempre pensei em Nabucodonosor, na sua condição de conquistador, como sendo um tipo dos assírios de uma época posterior. John Nelson Darby. Após Nabucodonosor haver completado suas conquistas por toda a terra do Egito, Deus julgou Babilônia, aproximadamente 32 anos após a queda do Egito. O julgamento de Babilônia tipifica o julgamento dos poderes ocidentais, o Império Romano restabelecido sob a liderança da besta e do Anticristo. Em alguns casos é feita referência a ela como a Babilônia política. Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, para executar o juízo sobre a Babilônia. Ele é chamado de ungido do Senhor e é, obviamente, um tipo de Cristo. Isto também prenuncia os eventos vindouros, pois depois de o rei do norte haver passado através da terra em direção ao Egito, a Confederação Ocidental, a Babilônia política, entrará na terra e será destruída pelo próprio Senhor vindo do céu. Tratam-se dos pontos 3 e 4. Após Ciro haver conquistado Babilônia, com a ajuda de Dario, o Medo, ele libertou os judeus e reconstruiu Jerusalém. Trata-se de um tipo da libertação que o remanescente judeu fiel receberá na vinda de Cristo. Historicamente, Babilônia manteve os judeus em cativeiro e fará o mesmo novamente no futuro quando a besta e o anticristo assumirem o controle da terra de Israel na última metade da semana. A queda do Império Romano restabelecido, juntamente com a besta e o anticristo, seus líderes, resultará a libertação da terra e dos judeus, o remanescente que nela estiverem. É interessante notar que em Daniel 9, o período dos 70 anos de cativeiro está conectado com as 70 semanas da profecia. Daniel orou pela libertação dos judeus após os 70 anos terem expirado, mas Deus revelou a ele que a completa e cabal libertação dos judeus não aconteceria até que se passassem 70 semanas de anos, 490 anos. Aprendemos com isso que a libertação dos judeus da Babilônia no passado é uma pequena figura da libertação vindoura que o remanescente judeu fiel terá da Babilônia política, do livro de Apocalipse, e que acontecerá no final das 70 semanas de Daniel. A profecia de Jeremias acerca da libertação dos judeus da Babilônia contempla também o retorno das 10 tribos. Isto explicaria o intervalo entre os pontos 5 e 6. A compreensão do cenário histórico das épocas em que viveram os profetas do período babilônico não somente nos dá uma antevisão dos eventos futuros, como também nos fornece a chave para entendermos muitas de suas profecias, conforme demonstrarão os esboços que se seguem. Há 3 períodos principais nos quais os profetas profetizaram.
o período assírio, o período babilônico e o período medo-persa. Os profetas do período assírio são Isaías, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e Naum. Eles cobrem um período que vai desde o tempo do aparecimento do poder assírio até a sua destruição. Naum é o que apresenta a sua queda. Os profetas do período babilônico são Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Abacuque e Sofonias. Estes cobrem o período babilônico, da sua ascensão à supremacia mundial até a sua queda. Daniel apresenta sua destruição. Os profetas do período persa são Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles profetizaram na época em que os medos e os persas detinham o poder. 5. Jeremias 26 a 33. No capítulo 26, Jeremias prediz a destruição do templo e da cidade de Jerusalém pelos exércitos confederados sob Nabucodonosor. Ele e seus exércitos são, na profecia, um tipo do rei do norte e da confederação árabe. Consequentemente, Jeremias sofre perseguição do povo em virtude de seu testemunho da impiedade deles e de sua predição de um juízo que havia de vir. No entanto, Deus o preserva de maneira providencial dos intentos do povo de matá-lo. Da mesma maneira, o remanescente judeu fiel deverá avisar a nação apóstata acerca do juízo vindouro. Eles pregarão o evangelho do reino e sofrerão perseguição por este motivo. No capítulo 27, Jeremias enviou mensageiros às nações ao redor de Israel para avisá-las de que os exércitos invasores provenientes do norte sob Nabucodonosor não se deteriam em Judá e Jerusalém, mas se apoderariam também de seus países, colocando-os sob o seu jugo. No capítulo 28, Jeremias encontra maior oposição daqueles que seguiam o ímpio rei Zedequias, que é um tipo do anticristo, o falso Messias dos judeus. Os capítulos 26 a 28 fazem, portanto, referência na forma de tipos ao ponto número 2 do sumário. No capítulo 29, Jeremias envia uma mensagem aos judeus cativos em Babilônia. Ele anuncia que Babilônia, um tipo dos poderes ocidentais sob a besta, será julgada e que eles serão libertados. Em sua exortação, diz que devem se sujeitar aos caminhos de Deus, aceitando o cativeiro e aguardando até que se completem os 70 anos, quando então Babilônia seria julgada. O remanescente judeu fiel, durante a grande tribulação, receberá um encorajamento similar e aguardará dia após dia pelo momento da destruição da besta e do anticristo, o que acontecerá no final da 70ª semana da profecia de Daniel.
Assim como os cativos de então tiveram de aguardar que se cumprissem os 70 anos, também o remanescente judeu fiel esperará até que a 70ª semana de Daniel se complete. O capítulo 29, portanto, nos leva aos pontos 3 e 4 do sumário, a saber, a destruição dos poderes ocidentais sob a liderança da besta. Os capítulos 30 a 33 contêm as promessas da completa restauração de Israel. No capítulo 30, o Senhor promete voltar a reunir as tribos dispersas de Israel e reconstruir a cidade de Jerusalém. No capítulo 31, elas são vistas se arrependendo e retornando à terra de Israel. No capítulo 32, a terra é habitada e cultivada novamente pelas tribos de Israel, que retornaram. No capítulo 33, a cidade de Jerusalém é reconstruída e volta a ser habitada, tendo o Senhor o seu lugar entre o povo para a sua habitação. Os capítulos 30 a 33 satisfazem ao intervalo entre os pontos 5 e 6 do sumário.